Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de março de 2018. Olha, já chegamos em março, hein? Estamos começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Hoje o André Batti está de volta ao programa. Vamos falar de um assunto assim mais nebuloso. Está vendo aqui atrás chovendo forte, né? O assunto hoje é nebuloso. O mercado de fundos imobiliários na máxima histórica. Muitos novos investidores chegando. E aí, tá na máxima? Ainda dá para investir? Tá caro? Tá barato? O ciclo ajuda? Tudo isso a gente vai conversar com o André Batti, investidor, vive de renda de fundo imobiliário. Você lembra quando ele esteve aqui da última vez? Ele disse, olha, quando eu virei a minha chavinha, quando eu disse no imposto de renda que eu agora era rentista, eu estava no pior das crises. Agora a gente está num melhor momento. Como que funciona a cabeça dele nesse momento? Pode mudar muito, influenciar muito na renda dele, no patrimônio? É isso que a gente vai conversar, claro, com muito conteúdo. Não é uma conversa sobre a vida do André, mas sim sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, já, depois dos destaques e depois dos fatos relevantes, muitos fatos relevantes essa semana, eu busquei condensar o máximo possível para a gente chegar logo no nosso bate-papo. Vamos lá. Fato relevante do dia 26 de fevereiro, 20 shopping centers, o VISC 11, que é administrado pela Brasil Trust, BRL Trust, anunciou a nova emissão de cotas. Vai ser a quarta emissão de cotas, num valor de praticamente 370 milhões de reais, 369 e esse monte de 9 aí. Os atuais cotistas terão direito de preferência. O valor final vai ser de R$ 101 mais R$ 5 de taxa de distribuição primária, ou também conhecida como taxa de ingresso, ou seja, o total vai ser R$ 106 por cota. Se você quiser exercer o seu direito de preferência ou sobrando direitos, se você que não é cotista quiser comprar cotas nessa emissão, vai ter que pagar R$ 106 por cada cota. Já fica aqui o convite para o pessoal da 20, passado a oferta, passado o período de silêncio, vem contar para a gente o que vai mudar com essa nova captação. Também no dia 26/2, o fundo Torre Almirante, que é o ALMI 11, administrado pelo BTG Pactual, disse de decisão judicial favorável ao fundo. Quer dizer, há uma discussão sobre ITBI, tem lá o número do processo no fato relevante, e a administradora teve uma decisão favorável. Então ela vai pleitear a devolução do depósito judicial, que é de R$ 533 mil mais atualização. Então, boa notícia para o fundo, uma decisão favorável e vai devolver uma parte que estava lá calcionado na justiça, né? Um bom dinheiro que estava lá parado na justiça. Dia 28 de fevereiro, o Via Parque Shopping, FVPQ11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou a mudança da data de distribuição dos rendimentos. Então, a partir de agora, ou a partir do mês que vem, o anúncio será feito no último dia útil do mês e o pagamento no sexto dia útil do mês seguinte. É muito mais próximo do que acontece com a maioria dos fundos do mercado. Então, em fevereiro foram feitas duas distribuições, uma nas datas que eram comuns até então e uma já nessa nova data determinada. Isso foi só em fevereiro. A partir de março, uma única distribuição nessas datas. Anuncia no último dia útil do mês, paga no sexto dia útil do mês subsequente. Também no dia 28/2, Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, administrado pela Oliveira Trust, anunciou novamente o inadimplemento por parte do inquilino do imóvel do primeiro andar. Se você assistiu o programa Fundos Imobiliários de 4 semanas atrás, você vai ver que eu dei esse mesmo fato relevante. Ou seja, este mesmo inquilino atrasou pela segunda vez. Esse valor de locação representa 4 centavos de rendimento, 9,13% da receita imobiliária do fundo, e o administrador e o gestor aí estão tomando providências. Claro, primeiro você conversa, vê se consegue receber. Se não der certo, tem que partir para uma cobrança judicial e, no caso mais extremo, um pedido de despejo, né? Mais um fato relevante do dia 28 de fevereiro, dessa vez do BC Fund, BTG Pactual Corporate Office Fund, o BRCR11, administrado, claro, pelo BTG Pactual. Ele anunciou, na verdade, esse fato relevante foi dado pelo fundo Prime Portfólio, mas esse fundo tem como único cotista o BC Fund. Então saíram dois fatos relevantes do mesmo fundo, né? Ele anunciou uma rescisão de contrato de locação no Prime Portfólio. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela é locatária dos andares do 7º ao 10º e de partes do 2º e do 3º. A AGU pediu uma renegociação, ela queria baixar o valor do aluguel. E o administrador entendeu que não era momento de conceder
esse desconto. E se manteve firme, disse, não, a gente não vai abaixar o aluguel. Então a locatária, também, direito dela, anunciou que pretende rescindir o contrato de locação e que isso então deve acontecer em 12 meses. No dia 1º de março de 2019, a AGU deve sair do imóvel. Então é uma desocupação importante, mas fica claro que foi uma decisão do administrador e a gente torce para que ele esteja tomando uma boa decisão no sentido de não dar um desconto nesse momento, acreditando que talvez ele consiga um valor maior de locação no futuro. Vamos ver, é isso que a gente espera ver, gestão ativa. Errar ou acertar faz parte do mercado, mas é interessante ver a gestão ativa e uma decisão corajosa do administrador nesse sentido, né? Mais um fato relevante do TB Office, o TBOF11, administrado pelo BTG Pactual, anunciou um novo contrato de locação com a Bridgestone do Brasil, lá no 18º andar, conjuntos 181 e 182, isso dá uma área total de quase 2.200 metros quadrados. Contrato com prazo de 10 anos, e agora eu não tenho certeza, hein? Pode ser que eu tenha trazido essa informação do fato relevante anterior. Não vou garantir esse prazo de 10 anos aí, vou verificar isso. A área representa 3,86% da BL do imóvel, a vacância diminui para 28,2% e a receita do fundo vai aumentar em 7,4% e o rendimento deve aumentar em 9,9%. Vou conferir essa informação dos 10 anos e falo semana que vem. Destaque. Não trouxe muitos destaques, esse aqui na verdade já ajuda na conversa que eu vou ter com o André Batti. Está vendo que você tem na tela aí o IFIX e o IMAB5+. O que é o IMAB5+? É um índice calculado pela Ambima que reúne lá as NTNBs ou Tesouro IPCA, se você estiver assim mais habituado, com vencimento com prazo maior de 5 anos, ou seja, que tenha duration maior, que tenha um prazo mais longo até o seu vencimento. É muito comum, você já viu aqui, por exemplo, o Eduardo Levi da Rio Bravo falando da correlação positiva entre fundos imobiliários e NTNBs, e isso foi em 2016. E no primeiro ano de 2017, o Richard Rittenban falou, olha, costuma ter um prêmio de risco, né? O mesmo Eduardo Levi tinha dito, costuma ter um prêmio de risco, quer dizer, os fundos imobiliários eles têm que entregar um retorno superior ao da NTNB. Claro, se um ativo é menos arriscado, o que é mais arriscado tem que entregar um retorno maior, correto? Bom, olha, a gente vai ver no gráfico de novo, historicamente você percebe esta diferença, a linha verde aqui que é o do IFIX, costuma ser bem acima da NTNB, mas há pontos em que essa diferença cai bastante, ó. Já aconteceu várias vezes no passado e aqui nos tempos atuais praticamente não há diferença. Poderia afirmar de uma maneira geral, a gente está falando aqui de médias, né, de mercado, o IFIX é uma média ponderada, mas de maneira geral, os fundos imobiliários estão entregando o mesmo yield ou a mesma renda anual que uma NTNB. É de se esperar, por uma questão de lógica na teoria de finanças, que se fundo imobiliário tem mais risco, deveria entregar mais retorno. E aí, então, isso traz a dúvida do início do programa. Está caro investir em fundo imobiliário nesse momento? É um pico mesmo? Pode ser que seja daqui para baixo? O tempo vai fechar para os fundos imobiliários ou a gente ainda vai ter bastante tempo de sol? Conversa que dá muito tempo e conversa que eu vou ter o prazer de ter com o André Batti, que é um cara que tem muita experiência, já viveu outras crises nesse mercado. Certo, André? Obrigado por vir mais uma vez até São Paulo para bater esse papo com a gente aqui. De nada, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. E já respondendo perguntas aí imediatas, né? As duas coisas vão acontecer. Nós vamos ter ainda tempos de sol e, não, provavelmente um tempo vai nublar ainda para fundo imobiliário. Talvez não tão cedo, mas ciclo imobiliário é uma coisa incrivelmente persistente. Sim. E a gente vê, nós estamos num momento de alta, como a gente acabou de ver um momento de baixa, a gente pode nem justificar, né, que esse período vai ser tão exuberante como tem sido, inclusive exuberante só em números, né? Porque fundos imobiliários subiram, os imóveis do mundo real não, né? Já tem uma discrepânciazinha aí para tumultuar essa lógica do 1 para 1 aí. Eu esqueci de um detalhe, mas é bem legal porque você está falando de ciclos do mercado, a gente está falando de perenidade, né? Na semana passada você acompanhou, o Rodrigo Cardoso me mandou de presente um Lego e eu me comprometi a trazer o prédio montado nessa semana. Olha aqui, vou pegar com cuidado porque se desmontar vai dar trabalho. Olha que bacana, tá aqui, promessa cumprida, prédio montado.
E lembrando que ele escolheu esse prédio porque ele foi construído em 1902, é o Flatiron Building, e até hoje é um prédio icônico lá em Nova York. Então, legal, lembrei disso justamente por causa dos ciclos e da perenidade. Vou te fazer a primeira pergunta que a gente tinha conversado aqui. Depois de 3 anos estagnado, o mercado de fundos imobiliários voltou a crescer. Então, o número de fundos imobiliários não mudava nos últimos 3 anos, e aí foram 11 novos em 2017 e já 3 novos em 2018. Quer dizer, vai vir uma onda de IPO, vão vir muitos outros ainda, e principalmente, tendo vários IPOs, é bom investir em IPO? Vale a pena entrar em IPO? Sim, vai vir uma onda de IPOs. É bem simples a regra, né, para IPO. O IPO sai não no momento em que ele deve sair do ponto de vista de investidor. Ele sai quando ele consegue sair, quando Perfeito. a massa de investidores e a massa de vendedores se encontram. A janela de oportunidade, correto? Sim, sim. Agora, essa janela ela não é uma linha fina, é uma linha que pode, é uma área que pode se abrir bastante. Quando os juros estavam altos e a perspectiva estava ruim, não saía a emissão para o varejo. Esse é um ponto importante qualificar. Teve um monte de fundos imobiliários nesses anos. Perfeito. Para institucional, né? A gente Não viu listados. não listados, lá na CVM. Ou seja, fundos que o mercado andou, o varejo é que ficou de lado. Agora que a perspectiva está melhor e os juros estão lá embaixo, não só esses mercados se encontram, como tem muito mais vendedor nesses preços atuais do que tinha quando estava antes. O ideal seria que as emissões saíssem em preços normais, em taxas de juros normais. Não é muito comum, a gente vive pendulando, né, de um extremo para o outro. Então, sim, agora que nós estamos no extremo, otimismo / juros baixo, Sim. vamos ver uma onda de emissão. Quem está começando agora talvez não se lembre de 2012, né, quando teve a última onda, né, o último pêndulo de otimismo. É verdade. E que era uma emissão por mês, uma emissão cada 3 ou 2 semanas, né, o pessoal ficava até perdido uma atrás da outra. Ou 2008 no mercado de ações. Né? Sim. Eu sou um filho de 2007, 2008, inclusive. É bom até lembrar isso. Eu entrei numa euforia, né? O que trouxe sucesso foi a persistência. Entrar no topo é ruim, mas não é tão fatal assim. O duro é entrar no topo e sair na baixa. Sim. Só complementando a resposta, fundos saindo sem parar, IPOs saindo, são interessantes porque eles demonstram isso. Não sei se você vai lembrar a última pergunta da primeira entrevista, né, o que precisava para esse mercado melhorar. Eu não travei na hora de responder essa questão. E a resposta, eu concluí depois, o que precisa para o mercado melhorar? Sim, é a emissão. Agora, curiosamente, respondendo à pergunta de agora, não, participar de emissão não é tão bom assim. Então, para o mercado melhorar é preciso muitas mais IPOs, Sim. aumentar a diversidade de gestores, aumentar a diversidade de imóveis e estratégias. Mais investidores, mais liquidez. E vamos lembrar que a Bolsa não é um mundo de conto de fadas. Esse dinheiro vai parar no mercado real. Mais emprego, mais PIB girando, a economia acontecendo. É para isso que tem uma oferta de valores imobiliários no mercado de capitais. Né? A maioria, né? Tem alguns fundos aí que eram de saída. Mas mesmo isso denota uma alteração de qualidade, né? O mercado não mudou tanto de lá para cá. Talvez em alguns aspectos sim. Aquelas emissões que nós estávamos acostumados de um fundo de um imóvel só, hoje elas são menos comuns. Os fundos já nascem querendo ser grandes, querendo ser multiativos. Essa é uma diferença. Parece que pequena, mas ela é muito substancial. Nos aproxima muito mais de um mercado maduro e funcional. Até por uma questão de legislação, né? Agora é possível um fundo nascer com capital autorizado. Ele quer chegar a 3 bilhões, faz uma emissão de 200 e capta 30. Não tem problema. Ele mesmo, sem assembleia, quer uma nova emissão nesse momento. É meio feio, né, deixar na mão do gestor, do administrador essa decisão. Né? Ela pode não ser completamente alinhada, mas ela vai evitar o que aconteceu agora. O momento de emitir, ninguém queria. As assembleias não aprovavam e também o administrador também não chamava. Agora que esse poder sai da mão do pessoal que é mais cíclico, quem sabe a gente consegue um mercado um pouquinho mais linear. Quer dizer, pode ser então, agora com a mudança da 472, tem um limite de cheque especial, vamos dizer assim. Né? O administrador ele tem até um determinado valor, ele faz uma nova oferta de cotas, sem precisar consultar
o mercado sobra oferta. Ele ainda precisa que o mercado dê dinheiro para ele. Mas então eu vi um bom negócio, o fundo imobiliário naturalmente ele não costuma ter caixa, eu falo para o dono daquele imóvel, ó, me dá uma opção aí que eu vou bater na porta do mercado e ver se o pessoal me dá dinheiro. Eu não vou perguntar se eu posso fazer oferta, eu só vou perguntar se o pessoal está a fim de me dar dinheiro. Exatamente. Até por uma questão de tempo, né? Um mês para convocar a assembleia, um mês para pôr nas corretoras, mais umas 2 ou 3 semanas captando e mais o tempo de liquidação. É bem lento de um fundo reagir a uma oferta. Diminuir 2 meses aí pode não parecer muito, mas faz uma diferença enorme. Mas por que você acha que é perigoso entrar no IPO? A condição de entrar no IPO é uma só, ler o prospecto. Perfeito. E quem é que lê o prospecto? Eu, você e mais 3 pessoas no mundo. A piada de novo, daí, lê manual de geladeira e na manual de geladeira provavelmente tem a palavra vinagre, por incrível que pareça. Que eu já li alguns manuais e a palavra vinagre apareceu em vários. A condição é ler o prospecto, ninguém lê o prospecto. Isso deixa a pessoa desinformada. Uhum. Isso faz com que a pessoa peça conselhos online, vá na onda, às vezes alinhada, às vezes desalinhada do consultor que está na mão dele. Sim. Entrar no IPO é entrar num negócio novo. Não é uma startup no sentido bonitinho que a gente vê hoje. Uhum. É um negócio novo. E assim, pessoal, tem coisa que está escrito no prospecto. E se você não ler, você não vai ficar sabendo. Tem coisa que está escrito no prospecto e não se realiza. E quando você junta essas coisas, eu estou investindo nesse fundo porque esse fundo é bom. Não é objetivo isso, primeiro. Agora, de novo, a gente ter IPOs para aumentar a diversificação de estratégias, gestores nesse mercado, significa que os fundos não são bons iguais. E por isso que a gente não pode entrar no IPO supondo, vai ser bom ou não vai ser bom. É claro que é fácil, o sucesso é fácil de medir em números. Depois que ele ocorre, Claro. A previsão é muito mais difícil. E se o cara não lê o prospecto, ele não deve entrar em IPO. E nós sabemos que Pouca gente lê. pouca gente lê. Eu li. Vai, planeta. Então a razão é basicamente essa. Eu tive uma discussão essa semana disso num grupo de investidores sêniores. Uhum. Mas lá no estudo de viabilidade o número está diferente do que o cara conversou com vocês. Que estudo? Estudo de viabilidade. Mas aonde? No prospecto. Que prospecto? Investidores sêniores. Imagina os não sêniores. Sim. Ou seja, o problema, se você concorda, não é o IPO ou não IPO. O problema é investir sem ter informação do que está fazendo. Corretíssimo. E aí, nesse ponto, não sei se você concorda também, o IPO te dá uma vantagem que é o prospecto inicial. Né? Sim. Que tem muito mais informação do que quando eu pego um fundo no meio do caminho. Sim. Com uma diferencinha aí, né? De novo, tem que qualificar, sempre tem que qualificar, mas tem fundos que já nascem, quais imóveis vou ter, mais ou menos os aluguéis que vou ter. Perfeito. Eu posso, se eu não entrar na emissão, mas eu posso entrar no secundário sabendo, um fundo novo eu posso ter uma noção de como ele é. Uhum. Mas tem fundos que é carta branca. Sim. Então, o único jeito de saber como ele funciona é com ele funcionando. Olhar para trás e confiar no administrador. Né? Isso. Bom, o IFIX está renovando a sua máxima histórica. Né? Pelo menos até ontem estava acima de 2.300. Aí hoje o André chegou aqui mais cedo, a gente começa a bater papo, eu esqueci até de olhar quanto estava o IFIX antes do começo do programa. O papo está rolando aqui faz tempo, né? Bom, todo mundo se pergunta se o fundo imobiliário está caro, tá? E a relação preço sobre valor patrimonial é uma métrica bastante utilizada. Eu até já vou me arriscar a dizer aqui que eu gosto dela, faço minhas ressalvas, claro, não é a única, mas eu queria saber a sua opinião. É uma boa métrica preço sobre valor patrimonial para medir se um fundo imobiliário está caro ou está barato? Eu não gosto, eu não uso. Isso aqui é importante. E eu publicava um boletim de informações apenas numéricas, né? Bastante número, e uma das métricas que tinha, a primeira delas é preço sobre VP, né? Sim. No mercado onde as pessoas querem se enforcar, o que você faz? Você vende a corda. Uhum. Eu não uso, eu não gosto. Eu qualifico também, mas eu qualifico basicamente que tijolo eu não gosto, e para fundos de papel, fundos de CRI até dá para usar, é mais tranquilo. Uhum. Por quê? Vou dar um exemplo até pouco clássico disso. O VP de fundo de tijolo geralmente é reavaliado a cada 12 meses, né? O pessoal até reavalia antes, mas geralmente é 12 meses. Uhum. Você entrega para o cara um relatório, o PVP desse fundo é tal.
A gente não tem informação se esse PVP é de uma avaliação De de um um dia mês. atrás ou de 364 dias para trás. Perfeito. O PVP foi, né, uma coisa da outra entrevista que não foi no ar, né, mas Uhum. o PVP pula, porque o VP pula. Nossa, mas o VP pulou 20% 2 vezes em 2 anos seguidos. Não é incomum, é incrivelmente comum. Porque o VP, ele é resultado de uma conta, e essa conta, às vezes, é pouco sensível às entradas, às vezes é muito. Nós vimos os juros do Brasil ir de 14 a 7. Isso é 50% de variação Você imagina. numa variável que às vezes é utilizada nesse cálculo. A gente deve estar vendo uma onda de pulos de valor patrimonial ao longo desse ano, tá certo? Se eu fiz pelo desconto de fluxo de caixa, se eu fiz uma avaliação há um ano atrás com a taxa de juros a 10 e agora a taxa de juros é 6,75, pulos para cima no valor patrimonial. Assim como nós tivemos pulos para baixo quando o caminho foi inverso. Exato. O engraçado do pulo é que ele às vezes eu troquei o cara que faz o cálculo. A conta sai diferente por causa que eu troquei o cara e os inputs são próximos. Dúvida, sem dúvida. O exemplo que também, novamente, da outra, mas um exemplo que eu gosto muito, que se tornou clássico para mim. O valor do imóvel no VP desse fundo é esse, 6 anos seguidos. Daí cai quase a metade depois. E ao longo dos anos é quase a metade. Nossa, por que quase a metade nesse ano? Porque enquanto ele estava alugado era a metodologia de fluxo de caixa, uma metodologia válida para avaliar um imóvel. Quando desalugou e não conseguiu alugar, o pessoal colocou o valor de venda forçada, que é uma mesma metodologia também válida para justificar o valor de um imóvel, mas que dá um resultado completamente diferente do fluxo de caixa. E o legal é que quando você olha, principalmente de ações, né, todas as metodologias são não são coerentes, mas elas são válidas entre si porque elas são previsões. São previsões. São previsões. Eu não gosto de VP por causa do pulo. Eu prefiro não usar. Tá caro, tá barato? Uma piada que eu fiz esses dias que o pessoal gostou. É o que temos para hoje. Eu sou muito fã de montar uma carteira e seguir ela, né? Ser superavitário, né? Seguir o plano da carteira. Então, sim, vai ter momentos que a gente vai comprar caro, sim. E vai ter momentos que a gente vai comprar barato. Não fazer a pergunta é interessante. Comprar todo mês vai te deixar rico de qualquer maneira. Então, você recebe rendimentos todo mês. Eu acredito que ainda reinvista. Não tudo, mas reinvista. Você continua reinvestindo mesmo com o IFIX no topo. Continuo reinvestindo mesmo com o IFIX no topo. Essa é uma história antiga já, mas que é verdadeira. Quando eu virei a chave, eu não saí com folga, como eu recomendava no tempo que eu estava na Baster, inclusive, né? Saia com folga, porque a folga é o que te dá tranquilidade. Eu saí cravadinho, mas sobrando o dinheiro eu reinvestia. E nesses anos eu vi minha renda não andar para baixo, vários meses, eu vi minha renda andar de lado com inflação alta, mas eu tomei cuidado que minhas despesas não superem minhas receitas, ser superavitário e investindo. No mercado em alta, eu já vivi isso na outra vez, mas no mercado em alta a gente faz muito mais conta na segunda decimal, né? No percentual a gente vai na segunda decimal. E quando os juros estão mais altos ou está em crise, a gente não se preocupa com isso. É mais fácil, é coisa absurda de se falar. É muito mais fácil investir durante a crise, desde que você esteja empregado, desde que você tenha renda. Eu estava com renda e eu consegui investir muito bem na crise. Eu estou com renda agora e continuo investindo. É o conselho que o pessoal gostou muito, eu vi até no pessoal comentando, né? Se você tem renda fixa e renda variável e tenta em alguma proporção mantê-las, por exemplo, igual, vai ter momento que você vai investir em renda fixa, vai ter momento que você vai investir em renda variável, vai ter momento que ele vai falar para investir nos dois e está em crise, vai ter momento que você vai mandar investir nos dois em topo de mercado. Invista, o dinheiro parado é bobagem, de qualquer maneira. Falando nisso, é verdade que você vai mostrar sua carteira hoje? Já que a gente está falando nos seus investimentos? Nossa senhora, quer ver a carteira mesmo, né? Todo mundo quer ver a carteira do André Batman. Aê! Não pode. O pessoal vai falar assim, não quero ver a carteira, eu quero ver o que tem na carteira, né? Daí, né, o pessoal reclamou que o vídeo passado o cabelo estava feio, então agora o cabelo vai estar bonito desse vídeo aqui. Permita-me estender essa piada. Sim. O pessoal perguntava quando eu estava em fórum, o pessoal perguntava quando eu fazia os cursos, as palestras lá na Baster.
André, o que é que você está investindo? Eu percebi, essa pergunta me incomodava, mas eu não sabia o porquê. E agora eu descobri, muito recentemente eu descobri o porquê. Essa pergunta me incomoda porque se o especialista, eu, responde sinceramente, eu vou dar um conselho horrível, na verdade. Eu posso, permita-me, rapidamente. Esse ativo aqui você conhece? E você é da área? Esse é um ticker de fundo imobiliário. Não conheço. Foi o último que eu investi. É um ativo que não pagou nenhum rendimento, o book estava zerado ontem quando eu vi ele, ele é novo, e foi o último que eu investi. Mas por que o conselho é ruim? O especialista, o dito especialista, provavelmente já investiu nas coisas tranquilas. Sim. Já investiu nas coisas mais ou menos arriscadas, ou as coisas um pouquinho mais estranhas na carteira. A chance de ele estar mexendo com uma coisa comportada, tranquila, é baixa. A chance de ele estar mexendo com um negócio completamente arriscado é alta. E provavelmente é perigoso, né? Não é isso que você quer falar para um ainda iniciante. Sim, o iniciante que vai colocar, vou colocar 1/3 do meu patrimônio num ativo que não tem relatório mensal e não vai ter, num ativo que é um loteamento imobiliário no centro do país, que não teve negócios e, pelo jeito, até ontem também não teve. Teve 2 negócios no ano e ele já existe há algum tempo. E é o que eu fazia. Se eu respondesse, estou investindo num fundo imobiliário que vai render 20% ao ano. Olha a diferença de percepção. E ambas é ilíquido, não tem relatório mensal, é arriscado. E é um ativo que talvez renda 20% ao ano. Não estou falando do mesmo ativo. Olha a diferença, pensa na diferença de reação. Sim. Tô até chutando, vai ter gente perguntando que ativo é nos comentários, vamos torcer de que o pessoal capta a mensagem. Falando do mercado imobiliário, ciclos e tal, você fez um estudo comparando o valor dos imóveis hoje com o valor dos imóveis há 100 anos, é isso? Quase, quase. É uma discussão que surgiu, acho que foi na Baster eu acho que foi na Baster. O pessoal tá falando assim, nossa, eu tô lendo um livro aqui, tô vendo o pessoal trocando uma casa por um cavalo, por uma vaca, né? O cara, meus pais, eu lembro que eles trocaram uma casa por um apartamento lá no centro de São Paulo, lá no centro do Rio. Mas como que era? Como assim? Por que agora os imóveis estão tão mais caros e antigamente o pessoal, né? O valor do imóveis pronto, não só terra nua, era tão mais barato. E é engraçado, né? A perspectiva histórica que nos permite ver que o valor relativo dos imóveis está maior é a mesma. Gera dificuldade de perceber como as coisas eram diferentes antes. Sim. 3 coisas, bem rapidinho para não estender mais. As conclusões, né, dessa discussão que são muito interessantes. Há 100 anos atrás, há 3 gerações atrás, né, nossos avós como adultos, o Brasil tinha 1/5 da sua população. Né? Não só isso, não só tinha 1/5 da população, como só 1/5 dessa população vivia nas cidades. Imagina, São Paulo. Pega ela, divide em 25 pedacinhos, joga 24 fora. Esse era o tamanho de São Paulo, há 3 gerações atrás. Era muito menos gente aqui. Não só isso, a cidade era muito menos complexa, né? A riqueza das ações, os economistas, os proto-economistas pensando, por que diabos, naquele tempo, né? Por que a cidade é tão mais cara que o campo, né? Ninguém quer morar na cidade. Era o raciocínio da época. Os imóveis se valorizaram por quantidade de população, sim, pela complexidade da cidade, sim, e o alvo moderno atual, financiamento. É o financiamento que torna o imóvel caro. Balela. O Brasil, por muito tempo, não teve moeda. O pessoal trocava por carro, por casa, até por eletrodoméstico, né? Às vezes entrava na escritura eletrodoméstico, porque era o valor que as pessoas tinham para negociar. Sim. O valor do imóvel era o máximo que as pessoas podiam pagar. Basicamente à vista. Em época de hiperinflação, né, a gente perde financiamento. Então, nem o cara que vende quer vender financiado porque sabe que a parcela lá na frente não vai valer nada. Então, os imóveis hoje, sim, são mais caros relativamente que os antigos por causa dessas coisas que a gente perde a noção. 1/25 da população nas cidades, cidades muito menos complexas, né? Algumas eram estalagens glorificadas, né? Eu gostaria de ter tempo para entrar nesse mérito, que a discussão foi muito interessante, só tenho que só pontuar aqui mais. E sim, financiamento faz o valor dos imóveis subir. Só que no caso brasileiro a gente tem que lembrar que a gente, por muito tempo,
na história recente, não teve moeda. Então, mesmo na nossa história muito recente, os imóveis eram baratos por falta de financiamento? Sim, mas um passo até anterior, sem moeda, sem nem ter como ter financiamento. A gente pagava barato, porque, de fato, o vendedor era o único jeito do cara vender o imóvel. Os imóveis hoje estão caros. Estão. E vão continuar. Eu acho que o único contra-exemplo mais interessante disso são os países com o decréscimo populacional. Certo. Países que andam de lado, eles até que funcionam bem, mas países ou cidades que a população decai, é impressionante você ver como o valor dos imóveis cai muito e cai consistentemente e não está com um cara que vai voltar, porque, de novo, o primeiro item lá, população e uma coisa secundária a ela, complexidade da cidade. Acho que hoje em dia, só terminando, acho que só você sendo da área social, trabalhando com uma área de assistência social para conhecer alguém que mora numa choupana, numa casa de pau a pique no interior. Verdade. Para sequer começar a entender o quão desesperadora, quão sem esperança, quão sem capacidade de evolução é morar em algum lugar onde tem pouca gente. Imóveis são caros porque a gente mora um perto dos outros. É uma coisa que escapou a muitos economistas bem no comecinho do século também, inclusive. Demorou para a gente ter essa noção. Não sei se você já leu e se você tiver interesse em perceber essa mudança da relação dos imóveis com a gente, tudo no Brasil, o livro do Mauro Halford é sensacional, chama Seu Imóvel. Eu sou um fã do Mauro Halford, assim, assumido, acho um tremendo educador financeiro e o livro dele sobre imóveis é sensacional. Eu li esse livro 2 vezes com um intervalo de uns 10 anos, entre a primeira e a segunda. Cara, o impacto foi totalmente diferente, mas as 2 vezes ele me impactou. Vale muito a pena esse livro do Mauro Halford. Espero que nós tenhamos conclusões semelhantes até. Espero. Bom, eu falei agora há pouco, vou até pedir para pôr de novo na tela esse gráfico. Ó. Lembrando que é de se esperar que uma NTNB, já que o fundo imobiliário tem mais risco do que uma NTNB, que eles paguem um spread, que eles paguem mais do que a NTNB. E no momento atual, não se vê isso. Também é verdade que já aconteceu outras vezes e depois o spread aconteceu. Opa, dei um spoiler do que eu vou mostrar já aqui. Bom, o que eu quero saber? Já que agora essa diferença está muito fechada, os fundos imobiliários estão caros, na sua opinião? Ou as NTNBs estão baratas, na sua opinião? Essa é difícil. Poxa, esse tipo de gráfico é o que quebra minhas pernas. Né? Fundo imobiliário não é renda fixa, mas na hora que a renda fixa encontra é igual. Primeiro, deixa eu tirar um mito aí. Fundo imobiliário tem risco porque ele é renda variável, porque ele varia. Agora, um momento que você tiver a chance, veja o gráfico de uma NTNB longa e coloque ela do lado de um gráfico da Ambev. Você talvez tenha dificuldade de descobrir quem que é a Ambev e quem que é a NTNB. Você me permite? Então, vou aproveitar para conceituar. Eu sempre gosto de conceituar. O que é renda fixa e o que é renda variável? Renda fixa não é preço fixo. É a renda que é fixa. Então, na renda fixa, preço varia, renda não. E na renda variável, preço varia e renda também varia. Porque na renda variável, a renda deriva do lucro. E como o lucro varia, a renda também varia. Então, para não esquecer nunca mais, renda fixa não é preço fixo. É isso que o André Batti está falando aqui. Se você pegar um gráfico de uma NTNB longa e de qualquer ativo, já mostrei, inclusive comparando com o fundo imobiliário, às vezes a NTNB tem volatilidade muito maior, mas o que está volátil é o preço, a renda não mudou. Sim, você pega o gráfico dos proventos pagos, eles são comportadinhos. Exatamente. O preço da NTNB preço sempre varia. E é isso que talvez seja um mistério. O mistério não é que o fundo imobiliário é arriscado e a NTNB é menos arriscado. Ambos têm risco de preço. Isso. O beta deles, a variação de preço, é risco também. Você não saber qual que é o preço da NTNB daqui a um ano é um risco que faz com que NTNB e fundos imobiliários se aproximem. Na verdade, esse gráfico aí eu teria que fazer o teste econométrico, mas eu acredito que ele está capturando uma outra correlação, o momento em que a Selic interfere tanto nos fundos imobiliários como interfere na NTNB. Certo. Talvez a correlação tenha uma perna na Selic ainda que junta aí.
Fundos imobiliários tão caros? Claro que estão, é só comparar há 2 anos atrás, né? Só que há 2 anos atrás a gente não tinha a informação. Mas há e 2 agora? anos atrás eles podiam estar baratos e hoje eles estar precificados. Eu falei isso semana passada quando a gente conversou aqui com o pessoal da RBR, a gestora. Estar no topo não significa necessariamente estar caro. Concordo. É que eu sou muito crítico, e aqui eu sou uma opinião bem minoritária, vai ter uma outra entrevista publicada que tem essa discussão, mas eu sou muito crítico do Focus. O Focus é a nossa melhor ferramenta de previsão, ponto. Mas ele é muito pé trocado. Eu acredito, novamente o teste econométrico vai nessa direção, mas não não dá confirmação de que ele é uma previsão muito míope. A gente consegue enxergar um palmo à frente, não a 12 meses à frente, como tanto é anunciado ele. Então, estar precificado, sim. Estar precificado para daqui 12 meses? Não. Então, concordo, sim. Não é porque nós estamos no topo que ele está caro, de jeito nenhum. De novo, é o que nós temos para hoje. Agora, é uma coisa, por exemplo, eu vou ter a discussão econométrica com juros de alguém. Você viu o gráfico da meta de juros do Federal Reserve? Não. Tá uma escadinha subindo. A taxa tem um momento em que ela vai encostar ou empurrar a nossa para cima. Sim. E eu, às vezes, me pego com pessoas da área que não acompanham isso. É um pouco triste, um pouco desesperador, na verdade, porque, de novo, eu acho que a melhor mensagem é, quando teve a crise e eu saí no meio da crise, marolinha 2, né? A gente não sabia nem o tamanho e nem o comprimento dela. Na euforia a gente também não sabe. Esse é muito interessante. O tamanho e o comprimento da euforia. A gente nunca sabe nenhuma das duas. O quão o pêndulo vai embora é inimaginável mesmo pra gente que é da área, mesmo pra gente que vive disso. E isso talvez seja a nossa maior limitação humana nessa questão. Está caro, está barato? A resposta a gente não sabe. A gente vai precisar um pouco de tempo para trás para poder avaliar isso. Infelizmente, essa resposta só funciona para trás. Ela é muito falha para frente. Para frente vale sempre a regra da diversificação, então? Vale. De novo. Por quê? Por quê? Mas isso é interessante. Vale e por quê? Se você me perguntasse, André, fundo imobiliário é o melhor investimento de agora? Eu ia dizer para você na cara, não. Daí você pergunta para mim, André, e investir em fundo imobiliário é legal? É. Por que essa dicotomia? Por causa de uma palavra, o agora, o timing. Eu trabalhei no Banco do Brasil, tecnólogo, eu mexia com o que hoje é conhecido como equivalente do Tesouro Direto. Eu trabalhava no caixa do banco. E eu tive colegas que investiram no topo da NTNB, que trocaram pré por pós no pior momento possível, repetidas vezes. E eu mesmo fiz isso. Então eu posso dizer para você, mesmo o especialista de um assunto só, Tesouro Direto, ele erra. Claro. É terrível, chega a ser angustiante, desesperador o quanto essa pergunta é um pouco triste, na verdade. Lá, se a gente voltar 2 anos para trás e a gente abrir os jornais, quantos a gente vai encontrar com a expressão melhor momento para investir? Não, nós estamos pessimistas. Se a gente abrir agora, qual é o melhor momento de investir? A gente vai encontrar muitas, porque nós estamos otimistas. Perfeito. Mas a resposta era preço. A resposta com viés histórico, né, com viés histórico é preço. Eu sei que fundos imobiliários estão sendo recomendados. Eu temo que por causa da quantidade de emissões. É uma situação em que sim, o rabo está abanando o cachorro. Nós estamos falando de fundo porque está tendo emissão e não porque é o melhor momento. Independente de ser o melhor ou não o melhor momento, sim, por uma carteira. Bem diversificado. O próprio estudo, né? Talvez estar na máxima pode até exacerbar essa dúvida, tá? Mas para você que é novato, eu quero te dar uma má notícia. Toda vez que você tiver dinheiro na conta e pensar, vou comprar, não vou comprar, você vai estar em dúvida. O André acabou de falar, só quando olha para trás. O passado todo mundo acerta. Não importa em que situação, se o fixo está na máxima, na mínima, toda vez que alguém tem dinheiro para investir, ele tem dúvida se ele está fazendo certo comprando renda fixa pré ou pós, comprando fundo imobiliário ao invés de ações. A gente vai estar sempre no cenário de dúvida. Mas as coisas funcionam, né? Poupar, investir e reinvestir funciona no longo prazo. Não é isso? Funciona.
aquela velha máxima, né? A economia é a ciência da escassez, né? Você tem que escolher o que você faz com o seu dinheiro, você não pode fazer duas coisas com ele. E funciona mesmo, porque... Porque, pessoal, o inverso, né? Vamos inverter as duas que eu gosto de falar. O cara que é deficitário, qual a chance de acabar com alguma coisa? Nada. O cara que guarda algum dinheiro e investe mal, ele pode acabar com alguma coisa, pode acabar com nada também. Só o cara que não faz burrada e é superavitário que tem a chance de acabar bem. Isso demonstra que sim, o importante é primeiro poupar e depois investir. É meio feio falar isso, né? Às vezes num site de finanças, mas é necessário. Não se permita errar o timing, porque errar o timing é muito danoso. Uma maneira de não errar o timing é não fazer timing, evitar um pouquinho isso. De novo, eu sou um filho de uma euforia. Eu comecei em 2007, em 2008. Nossa, todo mundo ganhava dinheiro na bolsa em 2007, 2008. Sim, é fácil ganhar dinheiro na bolsa, claro, em alta. Subia. A diferença é, eu comprei na alta. Constância e disciplina. Continuei comprando. Constância e disciplina. E é isso que você fala, não faça o timing, ou seja, a qualquer timing é o seu tempo de entrada. Exatamente. A gente está quase chegando ao fim, eu quero dar alguns recados aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó. Livro Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, do nosso amigo André Batti, que você encontra na Amazon. E vou aproveitar que ele está aqui, já está atualizado. Já está atualizado. Eu tentei fazer no outro programa avisar, mas não deu tempo. Está a terceira edição com a regulação, as últimas regulações, revisão de texto. Tem uma lista de fundos imobiliários bem resumidinha também, atualizei. Está atualizado para meio para 2017. Então, para quem já tem o digital, pode atualizar, inclusive, né? Você não precisa comprar. Quem comprou o digital pode atualizar. E ele até tem disponível no impresso e eu não recomendo, por isso só aviso que tá na digital, mas tem o impresso também, mas recomendo o digital justamente por causa disso, porque ele está atualizado. Certo. Legislação e imposto de renda que mudou um pouquinho a coisinha. Bom, imposto de renda está na hora de falar, né? Vamos fazer muito conteúdo disso. Então, o livro do André Batti, recomendo, sempre vale a pena, conteúdo que está aí de quem tem experiência. E eu quero falar dos meus conteúdos aqui. Conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso online que eu gravei em parceria com Infomoney Educação. Você faz aí da sua casa, no seu celular, enfim, de onde quiser. São quase 9 horas de curso, divididos em 4 módulos. Você vai, desde entender o que é um fundo imobiliário e vai sair confiante para montar a sua própria carteira, e entender essa questão de timing, de compra e tudo mais. Você vai montar, vai gerir a sua carteira com segurança, fazendo... O que eu falo que é segurança? Entender qual é o seu perfil, que eu vou te falar, e entender quais fundos que se adequam ao seu perfil. E aí faça o seu planejamento de longo prazo e use os fundos imobiliários para isso, ok? E também do guia de investimentos em fundos imobiliários. Esse é um e-book gratuito que eu escrevi. Você encontra aqui nesse endereço no Infomoney. Não é um livro, é um e-book de algumas páginas, não é um livro completo. E esse é pensado principalmente nos iniciantes, nos leigos e nos iniciantes, ok? Para entender o mercado imobiliário, começar a perder o medo do mercado de fundos imobiliários e aí sim dar os seus primeiros passos. Se você não encontrar aqui pelo site do Infomoney, vai encontrar lá na minha página no Facebook, que é facebook.com/ArthurVMoraes. Eram esses os recadinhos. Quer dar uma passada nesse gráfico muito rapidinho? Vamos tentar, por que não, né? A análise é rápido. Temos pouquíssimo tempo, mas vamos lá. IGMC, pouca gente sabe que ele existe, então vamos aproveitar para dizer, existe, pessoal, muito antes do Infix, muito antes do IBGR, né, que também é outro grande desconhecido desse mercado, existe um índice publicado pela Bolsa e pela... FGV, isso, sempre esqueço, desculpe. E que ele mede o desempenho de imóveis ao longo de anos, ao longo de décadas. Ok, que é o foco comercial. O legal desse gráfico é que ele é uma ascendente, né? Você vê que ele é uma ascendente enorme, menos nos últimos anos, que é a nossa querida e amada crise recente. Isso. O que é legal desse gráfico é que ele tem 3 componentes separados, né? O IGMC ele é separado entre valor do imóvel em si, a renda do aluguel e, por acaso, e aí que vem a grande sacada, a composição dos dois. Né? A gente vê ali, lá embaixo, Em azul é o retorno do capital, ou seja, o valor do imóvel. Em vermelho é o retorno da renda.
E o verde é o que você falou, a junção dos dois, a composição dos dois. Perceba que não é a soma aí, né? O verde se destaca com um absurdo. É nesse ponto em que o tempo e investir no longo prazo, que já é clássico em imóveis, e agora a gente está começando a fazer em fundos imobiliários, se aplica. Essa diferença absurda do retorno total é o imóvel alugado. O imóvel se valoriza, o aluguel se valoriza. Junte aluguel com imóvel e o negócio fica sensacional. Tanto que às vezes é até difícil de acreditar. Reinvestindo, então, melhor ainda, né? Que é muito mais fácil com fundo imobiliário do que com imóvel, sim. É isso. Chegamos ao fim. André, obrigado mais uma vez. Sempre um papo interessante e uma aula, não só para quem assiste, uma aula para mim também. Agradeço muito de você estar aqui novamente em São Paulo. Verdade que está pensando em mudar para São Paulo? Pensando. Tá encaminhando. Vai ter que vir aqui com muito mais frequência, então, hein? Ok. Muito obrigado, cara. Isso aí. Para você, eu tenho certeza que gostou demais desse bate-papo. Um ótimo final de semana. Divirta-se, curta e um grande abraço. Até semana que vem.